Essa aula está sendo gravada para a disciplina de Criação Avançada de Personagens do curso de Jogos Digitais da PUC-Minas. Se você está chegando aqui por acaso, talvez essa aula não faça muito sentido para você, mas se fizer é sempre legal. E o que a gente está produzindo nessa matéria é um personagem para jogo, que começou como um personagem high poly, ou seja, a gente fez um personagem com 1 milhão de cortes e todo tipo de modificador possível, né? Ou seja, é um modelo que tem 771 mil triângulos para mais, né? E agora a gente está tentando transformar esse modelo num modelo mais otimizado para jogo. Então a gente está trabalhando com uma versão low poly desse modelo. Essa versão low poly vai receber o tratamento do high poly, ou seja, todos os detalhes de dobra, de costura, que eu puder, né, de faixa, brasão no peito, sei lá, o que mais que tem aqui, costura. Todos esses detalhes eu quero carimbar eles, ou seja, eu quero imprimir eles no modelo mais simples, no modelo mais leve, né? Esse é um processo que a gente chama de bake, né? É uma espécie de render na textura, né? É como se fosse um render na textura. E, bom, eu posso realmente fazer um personagem inteiro, né, em alta resolução e imprimir ele num modelo de poucos polígonos, né? E é meio que eu fiz aqui nesse personagem, né? Esse personagem ele tem todo o tratamento de cor e material, né? Se eu der um zoom aqui no tecido, ele tem textura, ele tem, né? Se eu for no metal, ele tem os arranhados, se eu for no cinza, ele tem as costuras, né? E se eu for no meu low poly, né? Ou seja, se eu desligar aqui o meu high poly, ligar o low poly, né? Aqui o cinto ainda é a parte, o cinto ainda está com material. Isso aqui não vai ser assim não. Aí, agora sim. Ou seja, esse modelo aqui, ele não tem nada disso, né? Porque, obviamente, ele não tem o número de cortes, nem o número de detalhe. E eu quero imprimir o que tem nesse modelo low poly. Só que, para fazer esse processo, ou se eu quisesse, por exemplo, só pintar a textura dele, né? Ou seja, eu não quero usar nada desse high poly, eu quero só vir aqui pintar uma textura para ele. Para fazer isso, eu preciso que as coordenadas 3D do meu modelo existam em coordenadas 2D, ou seja, eu preciso converter o meu modelo, né, os pontos, né, os vértices do meu modelo. Deixa eu pegar aqui. Eu preciso que cada uma dessas faces aqui que existe no espaço 3D seja traduzida em faces no espaço 2D, né? Então, o que a gente tem, na verdade, né, no modelo atualmente são coordenadas de x, y e z, né, que é o espaço onde eu estou, né? Eu estou no espaço 3D, né? Se a gente vier aqui, eu estou navegando no espaço 3D que tem as três coordenadas. E eu quero levar ele para um espaço que tem só x e y, né? Ou seja, ele tem só duas coordenadas. Essas duas coordenadas, bom, eu já usei x e já usei y aqui. Então, na verdade, a gente, no espaço 2D, chama essas duas coordenadas de u e v. Aliás, meu u está igual a um v, né? Vamos fazer bonitinho. U e v. Então, a gente chama esse processo de converter as coordenadas 3D para o espaço 2D de mapeamento V, ou mapa UV, né? Então, é o que eu preciso fazer antes de carimbar ou de pintar a textura do meu modelo, tá? Para fazer isso, eu vou precisar de uma janela própria, né, que é um UV, parece um O, né? UV Editor, né? Ou seja, um editor de coordenadas 2D, né? Eu posso pegar esse editor, dividir na janela aqui, né? Ou seja, eu posso pegar, dividir nessa janela, né? E tá tudo bem, porque aí eu venho aqui e pego o editor de UV, né? Ou seja, eu venho na minha seleção de editores aqui, né? Que tem os editores de animação e tal, e ponho um editor UV aqui. Ou eu posso, no caso do Blender, né? Eu tenho já um painel
que vem por padrão para edição de UV, né? Ou seja, já existe uma aba para isso que fica aqui em cima. E, inclusive, eu estava usando ela em alguma das aulas para trás, né, para poder chapar cor no modelo HiPoly. Mas aí eu tenho aqui o editor de UV e o editor 3D, né? Então ele deixa esse painel aqui. Se por acaso seu Blender não tiver, né, você fala assim, meu Blender veio estragado, tadinho. Meu Blender veio com defeito. Ele não veio com... Ele não veio com a aba de UV. Você pode clicar nesse mais aqui, ó, e você vai ver que tem as opções de workspace aqui. Você pode adicionar um workspace de UV Edit. E ele vai te adicionar esse espaço para você. Tá? Então, independente de como você chegar nesse espaço, é importante que você tenha o editor de UV para ver onde suas coordenadas estão acontecendo, né? E o editor 3D, que é de onde você está tirando essas coordenadas, né? Para fazer esse mapeamento, eu preciso estar no modo de edição do modelo, né? Então eu posso selecionar um modelo e aqui nas opções de trabalho e no Edit Mode, e eu vou ter as edições de vértice aqui, e todo vértice que eu selecionar aqui vai ter vai ter, se houver um mapa de UV, né? Ou seja, se existir um mapa de UV, ele vai ter coordenadas no espaço 2D. E deixa eu dar uma repassada nisso aqui, porque isso é importante. Então vamos lá. O meu modelo 3D, vamos ver ele aqui no meu Outliner. Vamos começar pelo Outliner aqui. O meu modelo 3D não tem obrigatoriamente que ter coordenadas de UV. Ele não precisa ter essas coordenadas. Ele pode simplesmente não ter coordenada nenhuma. Tá? Então, esse objeto ele é feito desses pontos, né? Ele é feito de vértices. E porque ele é feito de vértices, ele possui propriedades de vértice aqui. Ou seja, para eu ver meu objeto, eu preciso desses vértices existindo aqui. Esses vértices eles têm uma série de propriedades. A propriedade de mapa de UV ela é uma propriedade que você pode ou não ter. Então, pode ou não existir coordenadas de UV para essas peças. Tá? Então, fica atento com essa aba de propriedades aqui, que é a aba que me fala sobre os dados do objeto, né, o Object Data. Né, e a Object Data desse tipo de objeto é malha. Né? Então, esse é um tipo de dado. Né? Então, esse aqui é o Object Data. Separar o mouse aqui. E aí eu posso ou não ter um V. Então, esse é um detalhe importante. Tá? Outro detalhe importante saber é que se você possui vários objetos, você pode editar o UV de todos eles ao mesmo tempo. Se você selecionar todos eles e entrar no modo de edição. Né? Então, se você entrar no modo de edição, você vai ter acesso aos vértices de todos os seus modelos. Né? Eu estou navegando aqui, mas não estou fazendo nada não. Só mudando os atalhos. Né? E aí, dependendo do objeto que foi selecionado por último, ele é o objeto ativo, então algumas informações vão ser relativas a ele. Né? Por exemplo, se eu selecionar a mão possui esse espelhamento aqui. Né? E se eu selecionar todo mundo e ela por último, né, eu vou ter acesso ao modificador porque ela é o objeto ativo. Então, algumas opções aqui você vai ver que são relacionadas ao último objeto selecionado. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Outro detalhe importante do processo é que o mesmo conjunto de atalhos, de ferramenta que eu tenho para lidar com o espaço 3D, eu tenho para o espaço 2D. Então, aqui eu vou ter ferramentas que são semelhantes e com comportamento idêntico. Né? Então, o jeito que você controla o seu modelo aqui é o jeito que você controla no espaço 2D, você só tem um eixo a menos. Né? E obviamente que aqui eu estou criando vértices, aqui eu estou só editando vértices. Então aqui eu não vou ter as ferramentas de criação. Então, isso é mais uma revisão, tá? Para você que vocês já estão fazendo o V há mais tempo. Isso é só para revisar.
E se você nunca viu e não é um dos meninos matriculados, é uma das pessoas matriculadas, é por aí mesmo, né? Tipo, é só uma revisão para saber, tá? Todo vértice que eu mapear aqui, ele vai aparecer aqui de alguma forma. Então, se eu pegar aqui uma face e mapear ela aqui, ela vai aparecer e meu modelo vai ganhar um mapa de UV, né? Existe um menu para isso, né? Ou seja, eu tenho um menu específico para UV aqui, onde permite que eu abra esse modelo no espaço 2D, né? Ou seja, esse menu é o que vai me ajudar a transferir os dados do espaço 2D para o espaço 3D, ou seja, criar esse dado, né? E a gente vai usar esse menu. Esse menu tem um atalho U, tá? Então, se você apertar o atalho U, você vai puxar o menu de UV, né? Então a tecla U vai me dar o atalho de UV com as opções disso aqui. E tudo que estiver selecionado eu posso simplesmente jogar no mapa. Então se eu apertar o U aqui e pedir a primeira opção, que é o Unwrap, ele vai jogar essa face para esse espaço daqui. Então, basicamente o que a gente vai produzir aqui no decorrer dessa aula. A gente vai jogar algumas partes disso aqui para cá, né? Se eu não tiver interessado nisso, eu posso só jogar ele fora aqui e tudo bem. Todo conteúdo que eu mapear aqui, eu posso usar as ferramentas básicas aqui, que é movimentar, escalonar e rotacionar, né? E aí eu posso realmente ver como que está ficando o modelo aqui, né? Aqui vai me dar também as opções de seleção, né, por vértice, edge, face, igual a gente tem aqui, né? O que eu quero que fique atento, você fique atento, é com essa primeira opção aqui, que é o V-Sync Selection. Esse botão aqui, ó, ele sincroniza a seleção do 3D com 2D. Então, o que tiver selecionado no 3D vai estar selecionado no 2D. Então, isso equaliza as duas seleções. Só que ele bloqueia algumas funções, tá? Algumas funções elas não vão funcionar se esse botão estiver ligado. Então fica atento, né? Se você estiver vendo a seleção sincronizada, então algumas opções de ferramenta não vão funcionar. E se sua seleção não estiver sincronizada, você só vai ver nesse mapa o que tiver selecionado, tá? Então só os UVs que estiverem selecionados é que você vai ver. Então eles meio que precisam estar abertos, né? Então aqui se eu selecionar todo mundo desse corpo, a única face que eu abri foi essa, né? Os outros vértices todos estão aqui no cantinho, no ponto zero. Eles não foram mapeados. Então todos os outros vértices do modelo estão aqui, ó. Porque foi a única parte que eu mapeei do modelo, foi aquela face que eu não sei mais qual que é, uma dessas, né? Essa daqui, né? Então essa é a única face que eu mapeei. Então é a única face que eu consigo ver fora desse cantinho, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu queria informar. Outra coisa que é importante para a gente na hora de abrir o V é observar quanto de espaço de textura a gente está colocando, tá? Tem um nome bonitinho para isso, que é Texel Density, mas é uma coisa que a gente vai observar quando eu estiver abrindo. Por quê? A quantidade de espaço que o meu modelo de personagem vai ocupar nesse mapa 2D depende do zoom da câmera. Então, se minha câmera vai dar um close no personagem e eu estou fazendo um jogo em HD, então eu tenho a minha cara preenchendo 1080 pixels. E se meu corpo, se eu nunca dou um zoom aqui, ou seja, se meu corpo, o máximo que eu vou fazer é encaixar, deixa eu fazer um exemplo exagerado, né? Ou seja, o corpo inteiro, aqui, ó, é o máximo de zoom que eu dou no corpo, né? Ou seja, é o mais próximo que você chega da câmera. Então, isso aqui vai ter 1080
pixels de altura. Então, quando eu estiver fazendo um mapeamento disso aqui, a cabeça do personagem, né, vamos supor que eu tenha um mapa de 2048, né, ou seja, metade dele aqui ó, é 1024, metade aqui é 1024. A minha cabeça vai ocupar 1024 e o meu corpo vai ocupar 1024 também. Então, vai ficar um cabeção? Vai. Mas por quê? Porque eu quero dar um zoom no rosto. Então, essa é uma coisa que eu vou ficar atento nisso, né? E eu também preciso ver se o espaço que eu estou deixando para textura, ele tem pixel suficiente para imprimir os detalhes. Então, para fazer isso, eu vou criar uma imagem dentro desse espaço aqui para poder testar essa densidade de pixels, ou seja, para ver a densidade. Eu também vai me ajudar a ver a deformação dessas faces, porque nem sempre a face ela vai estar deformada bonitinha, né? Às vezes minha face ela vai estar com uma deformação estranha. Então eu preciso ficar atento para ver se a minha face ela é. Deixa eu desligar o imã aqui que eu não quero usar o imã por enquanto. Mas se minha face é retangular aqui, mas aqui ela sai deformada, então quer dizer que o desenho vai distorcer no 3D. Ou o contrário, né? Se minha face ela tem esse formato aqui e ela aparece retangular do lado de cá, então isso vai deformar os meus pixels. Então eu preciso também observar a deformação. E uma imagem é um bom começo, né? Eu tenho como pedir para mostrar nas opções de visualização, eu tenho como pedir para ele mostrar se ele está deformando ou não, né? Ou seja, eu tenho como pedir para o Blender mostrar se o V está deformando, ou seja, aqui ele está mostrando que entre a posição original do meu vértice e a posição do V existe uma distância muito grande. E à medida que eu for puxando para cá, essa deformação ela vai ficando neutra, né? Ou seja, aqui a deformação ela está baixa em relação à coordenada original, né? Mas às vezes é impossível não ter um stretching. Às vezes não é possível que você não tenha um stretching. Então às vezes está só compensando. Porque dependendo de como foi aberto o V, o stretch vai estar lá. Ele só não pode ser muito notável, né? Então às vezes isso vai acontecer, tá? Eu vou tirar esse mapa de UV aqui. Vou criar uma imagem nova aqui. Eu já vou criá-la do tamanho que é a minha intenção de fazer os bakes e fazer o V, que é 2048. Quando for criar uma imagem para textura, é importante usar os múltiplos de 8. Tá? O computador lida melhor com essas informações. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Então, assim, você não faz uma imagem de 640, você faz de 512 ou de 1024, mas você não faz 640. Porque o corte do processamento ele segue essa escala exponencial. Então, meu modelo, se eu fizer com 1024, eu não vou conseguir colocar meu rosto enchendo a tela. Mas em 2048 eu consigo colocar o rosto e o corpo ambos preenchendo a tela. Quer dizer, 1024 dá para preencher a tela. Se você colocar uma textura de 1024 numa tela de 1080, vai ficar bom. A diferença é muito baixa. Mas não vai caber o corpo e a cabeça, né? A cabeça já ocupa 1024, né? Então, eu vou colocá-la de dois aqui. E eu já vou falar que essa imagem é a imagem que eu vou usar quando eu estiver fazendo bake, né? Eu já vou nomear isso aqui. Ou seja, quando eu chegar na etapa de bake, essa mesma imagem eu vou fazer aqui. E o tipo de imagem que eu vou fazer, eu vou pedir ou um V-Grid ou um Color Grid. Eu prefiro o Color Grid do que o V-Grid, porque o Color Grid ele me dá umas coordenadas com letras e dá para ver se a nitidez da letra está legal. Então, é isso aqui, ó. Ou seja, aqui eu vou ver se está deformando ou não, porque eu vou ver como que a letra acontece no modelo, né? Então, para entender o que eu fiz agora, nada. O que eu fiz até agora, na verdade, foi só criar essa imagem para fazer minha abertura de UV, tá? Então, isso aqui é o meu começo, tá? Aqui, o meu modelo, várias peças estão usando espelhamento, não tem problema usar espelhamento.
mas eu provavelmente não vou querer usar, porque eu vou querer assimetria no meu modelo. Vou deixar alguma parte com simetria, mas no geral eu vou querer abrir o modelo podendo pintar lado esquerdo e direito diferente. E o Bake também, eu tenho o modelo inteiro, então eu não tenho muita necessidade de ficar reciclando essas partes não, tá? Mas meu modelo está espelhado, então, por exemplo, aqui se eu abrir o V, eu vou ter só metade do rosto, né? E talvez eu queira o rosto inteiro. Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver. E uma coisa que eu quero também ver, eu quero ver aqui no meu espaço de render, eu quero ver a textura no personagem. Ou seja, eu quero ver isso aqui comportando isso aqui. Só que meu modelo, ele não está usando material nenhum e ele não tem textura nenhuma. Então eu vou deixar aqui um material, que é o material base do meu personagem. Eu vou chamar ele de Bake também, porque é para onde a gente está indo. Tá? Eu vou chamar de Bake também. Tá? E eu vou tratar esse material aqui com a imagem, com essa imagem de Bake aqui. Né? Então eu vou criar aqui uma aba de shading. Se você não tiver, você pode adicionar uma. Esse é o material de Bake. E eu vou adicionar aqui uma textura do tipo imagem, né? Image Texture. E eu vou pegar essa imagem de Bake e vou deixar ela ligada aqui no meu Base Color, né? E eu vou pedir que essa imagem seja mapeada pelo meu V. Ou seja, meu VMapping é que vai fazer o encaixe da textura e aí eu vou poder ver como está acontecendo. Se eu voltar aqui para o meu V-Editing, né, o que você vai falar comigo é: pô, Daniel, mas cadê o diabo da textura? Bom, porque eu estou mexendo com esse modelo como se não houvesse amanhã e eu estou cuidando dele igual meu nariz, tem uma série de configurações que foram herdando para lá e para cá que vocês precisam ficar atentos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês reparem é que eu coloquei esse UV na mão. Ou seja, é na mão que eu tinha que estar vendo a textura. Aqui está marcado para mostrar a textura, mas eu não estou vendo a textura. E isso é porque durante o processo de modelagem, eu pedi para o meu viewport display limitar o meu modelo ao modo sólido. Eu tenho que pedir para ele voltar a mostrar a textura para que ele mostre a textura. Ou seja, se eu falar que ele é só wireframe, ele é só wireframe. Então eu tenho que pedir para ele ser texturizado. Outra questão é que nenhum dos outros modelos está com esse material que eu criei. Só a mão está com esse material. Então eu quero que cada uma dessas peças compartilhe o mesmo material para poder ver o que está acontecendo, né? Então, um jeito rápido de fazer isso, ou seja, um jeito rápido para que todos esses objetos... Faltou o dente, né? Eu tenho que abrir o vidro do dente. Ai, meu pai. Não, deixa. Na hora que esse problema acontecer, a gente volta nele. Mas eu vou selecionar todas as partes e a mão por último, tá? Eu vou em Object, Make Links, e vou pedir para ele fazer o link dos materiais. E aí, ficou essa zona, eu sei que ficou essa zona. Porque, obviamente, eu não abri meu V dessas peças, né? Ou seja, o V disso aqui é o V do modelo original. Então, tá essa beleza. Se eu entrar no modelo aqui, ó, se eu entrar em qualquer parte do modelo, ou no modelo inteiro, né? Vamos selecionar o modelo inteiro. E o que vai acontecer aqui né, é que esses modelos eles vão ter as aberturas, né? Eu tô aqui no UV Edit, mas quem é o meu objeto ativo? Esse aqui? Tá. Esse aqui tem UV, esse não tem UV. Deixa eu pegar um que tem UV. Aí, esse aqui tem UV. Eu tava num objeto que não tinha UV, eu quero entrar no que tem UV. Aqui dá pra ver a bagunça. Aqui dá pra ver a bagunça. Então, isso aqui é meu mapa de UV das coisas. Então, assim, é uma zona. Então, tá acontecendo. Ou seja, o Blender tá fazendo o UV do jeito que tá aberto aqui, né? Mas ele não tá bem feito, assim. Ou seja, eu vou ter que abrir as peças para que isso fique
Legal, né? E, obviamente, todos esses objetos vão ter que ter um UV-mapping. Um objeto que não tem um UV, ou seja, ele não tem UV, nada vai aparecer aqui, né? Porque ele não possui um UV. E, inclusive, no shading, ele vai reclamar, falar, olha, não tem UV nesse objeto. Então, todos os objetos que vão passar por esse processo precisam ter UV. Ou seja, UV é uma coisa obrigatória aqui, tá? Tem um monte de método de UV. E se você não vai pintar um modelo, se você não vai pintar um modelo, talvez até os métodos automáticos funcionem, tá? Mas, a grosso modo, a gente tem essa lista de opções aqui, de Unwrap, que é o Blender tentando abrir o modelo a partir dos cortes que ele tem. Se eu der um Unwrap aqui, ó, ele vai tentar abrir, mas em alguns lugares ele não vai conseguir solução. E ele vai abrir como se estivesse rasgando o modelo, então ele vai abrir onde o mirror está passando. Deixa eu pegar nosso modelo aqui e mostrar o que ele fez. Aqui, ó, se eu sincronizar a seleção, isso aqui é provavelmente a parte, né, mais externa do modelo, ou seja, é a beirada da saia. E essas pontas aqui devem ser o pescoço, né? Ou seja, imagina que o Blender, na hora que ele faz o V, ele achata isso no plano 2D do Blender. O plano 2D do Blender fica no chão, né? É a parte esquisita do Blender, né? Os outros deixam o plano 2D em pé, o Blender deixa o 2D deitado. É como se fosse um papel na mesa ou um papel na parede, né? Então aqui, ó, as coordenadas 2D do Blender, né, que é Y e X, elas estão no chão. Então, o que o Blender está fazendo é empurrar esses vértices para baixo. Então, meu modelo ele está abrindo dessa parte para cá. Então, ele achatou o meu modelo aqui. Para ele não fazer isso, eu tenho que ou usar um outro método, né? Ou eu vou usar um outro método de corte, ou eu vou abrir cortes no modelo que façam com que o Blender ele encontre um caminho diferente para essa abertura, né? Ou seja, eu posso falar que o meu modelo ele é aberto em algum lugar, né? Por exemplo, aqui minha saia, eu posso falar que ela acaba no cinto, né? Ou seja, eu posso pegar esse loop aqui do cinto e falar que a minha saia ela acaba aqui, mas que ela também é aberta aqui atrás. Ou seja, na hora que ele abrir a minha saia, ele vai puxar esses cortes nessa direção, né? Porque eu vou ter um corte aqui e ele vai encerrar isso aqui. Então ele vai ficar uma placa mais interessante para mim, tá? Esses cortes a gente chama... Opa, dando uma escala aqui. Esses cortes a gente chama de seams. Eles ficam dentro do próprio painel de UV. E a gente tem a opção de marcar esses cortes ou limpar esses cortes. Então eu vou marcar isso aqui, ó. E eu vou selecionar a minha saia aqui. Eu vou pedir, inclusive, ó, a gente tem como limitar minha seleção pelo sim, né? Ou seja, eu pedi minha seleção linkada, eu pedi a minha seleção linked, só que eu falei que minha conexão acaba aonde tiver um corte. E agora eu vou abrir o UV disso aqui, né? Ou seja, eu vou dar um unwrap. E minha saia, ela... Assim, é possível identificar, né, ela aberta como pano, tá? Aqui, ó, ele não atualizou imediatamente não, mas aqui já dá para ver o meu grid, né? E esse grid ele só tem que ser o tamanho o suficiente para que minha textura funcione na tela cheia, né? Ou seja, aqui entra o que eu falei do enquadramento, né? Ou seja, na hora que eu estiver mapeando isso, se meu corpo ele é 1024 de altura, então esse aqui provavelmente é 768 de altura, ou seja, ele não vai ocupar meu atlas inteiro, né? Então talvez aqui eu tenha 256 pixels e aqui eu tenha 768, né? Então eu não preciso que esse modelo seja metade da tela, eu preciso que ele seja só
pedaço dessa tela. Então eu posso realmente fazer o meu mapa bastante reduzido. Aqui eu vou reduzir ele um pouquinho mais. E dar um zoom aqui, ó. Deixa eu deixar flat só para ficar mais fácil de vocês verem. E olha só, na hora que eu estiver enchendo ele com a tela aqui, ó, que é mais ou menos o zoom que eu quero dar, ele tem uma nitidez bastante para eu trabalhar. Ou seja, isso aqui é nítido bastante para minha textura. Eu não preciso mais do que isso. E isso ocupa um espaço relativamente pequeno do meu Atlas. Então, isso é parte do que eu estou interessado em fazer no mapeamento de UV. Ou seja, ter um controle dessa densidade de pixels, tá? Outra parte é realmente fazer a abertura, tá? É um processo chato, demorado, mas ele não é nada além disso, tá? E, e uma outra observação que eu queria fazer é a seguinte: o Blender ele possui uns métodos automáticos que, se você for ficar restrito ao Blender, ou seja, você vai abrir o seu modelo, mas você não vai pintar ele fora do Blender, você não vai levar ele para nenhum outro software, você tem algumas opções que talvez sirvam para você. No caso, o Smart V Project, por exemplo, ele pode funcionar porque ele abre o modelo inteiro com uma certa uniformidade, né, com a malha original. Você pode escolher qual ângulo que ele está considerando na hora de cortar, né, para ter mais ou menos peças. Então, geralmente 66 é o ângulo padrão. Uma distância entre uma peça e outra, né, entre um bloco desses e outro, a gente chama isso de ilha, né, entre uma ilha e outra. Né? E você pode falar que você quer o aspecto correto do V, ou se você quer esticar ele para os limites da imagem. Né? Mas isso aqui, ó, se você for usar só dentro do Blender, isso aqui meio que já serve para o Bake. Para asset, para um monte de coisa. Se você já tem o modelo todo configurado e você não vai pintar ele, isso aqui meio que já funciona. Só que não funciona como portfólio de, olha, eu sei fazer um modelo, porque você não demonstra que você sabe fazer o UV. Né? Então, como a gente está projetando um trabalho que vai virar um portfólio, é legal que seja demonstrado conhecimento em todas as áreas. Por causa disso, a gente vai usar o processo de marcar os cortes. Tá? Então, eu vou tirar, por enquanto, eu vou tirar essa visualização dessa imagem aqui. Tá? Ou seja, eu estou na textura, eu vou voltar para o objeto. Eu vou deixar no flat mesmo, mas eu vou deixar no modo edge, porque agora eu quero mostrar aonde eu vou cortar isso aqui. Ó. Eu vou cortar meu modelo aonde passa costura, na verdade. Então, por exemplo, aqui é o cinto. Isso aqui eu estou separando o cinto. Deixa eu apagar essas linhas que eu desenhei. Tá me irritando isso aqui. Então, eu estou começando pelo corpo, tá? Então, só para ficar bem claro, eu estou começando pelo corpo. Então, eu vou fazer minhas marcações de corte primeiro, né? Depois que eu vou fazer a abertura. Você não precisa fazer assim, você pode ir abrindo o V enquanto vai modelando. Você não precisa esperar, principalmente quando você tem peça repetida. Eu não fiz assim exatamente por questões de didática de aula, mas, por exemplo, todas essas pecinhas aqui, ó, elas podiam ter o mesmo espaço no meu mapa de UV, e eu podia ter já aberto o UV antes de duplicar, e aí eu não ia ter que preocupar, por exemplo, em mapear isso, em ter espaço, por exemplo. Né? Então, eu estou abrindo tudo agora do corpo, mas eu poderia ter aberto tudo antes. Tá? Aqui, ó, eu vou separar então o que eu sei que é uma textura meio que diferente da outra, ou seja, o que é uma peça em relação à outra, e vou separar também o, né, tipo, o que eu achar que vai embolar ou que vai deformar, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a minha saia, eu segui realmente a costura dela. Eu segui literalmente a costura que eu criei no design, que é a costura que passa por trás do meu modelo high poly. Né? No caso do cinto, eu também vou seguir literal o corte onde acaba o cinto. Né? Então eu vou aqui em UV, Mark Sim, e vou separar isso aqui. Tá?
Outra coisa que eu faço quando eu separo o UV é caixa tem um jeito próprio de cortar, cilindro tem um jeito próprio de cortar, esfera tem um jeito próprio de cortar, né? Tem um jeito específico. E meio que eu sigo essa lógica, assim. Então, por exemplo, quando você faz uma caixa, você está abrindo como se fosse uma embalagem, né? Então, você está abrindo... deixa eu adicionar aqui um cubo aqui só para mostrar. E deixa eu tirar aqui meu mapa de UV. Então, na caixa, você está querendo abrir... eu estou deixando isso aqui, mas eu acho que... Deixando no flat... Mas o flat na seleção ele não está me ajudando muito. Deixa eu me pôr um match cap. Aqui dá para ver melhor. Dá para ver melhor, beleza. Ou seja, eu quero que essas duas partes aqui, elas abram igual uma aba de caixa. Então, eu quero que isso venha para frente, né? Então, eu vou abrir meu corte aqui, né? Então, eu vou dar o meu marquinho aqui, né? Mesma coisa aqui, ó. Essa parte de cima da caixa, eu quero que ela abra para frente. Então, eu quero que essa parte abra igual uma tampa, né? Então, eu vou abrir aqui. Então, eu não preciso cortar nada dessa parte, né? Eu não preciso cortar nada daqui, ó. Ou seja, essas faces aqui, ó, elas estão todas emendadas. Então, elas vão abrir como um conjunto só. E essas três faces aqui, elas vão abrir para frente. Então, quando eu corto isso aqui assim, ó, e dou um unwrap, isso aqui, né? Deixa eu ajustar isso de acordo com o ângulo da minha caixa, né? Ou seja, essa face aqui é a minha face principal, essa aqui está aqui em cima, essa aqui está à direita, essa aqui está à esquerda, essa aqui abriu para baixo e essa aqui deu a volta inteira até chegar aqui embaixo, né? Então, tudo que for cúbico, eu vou usar essa base de cálculo, né? Tudo que for cilíndrico, eu vou abrir como se fosse um rótulo né, um rótulo mesmo. Então, eu vou separar a tampa e a base, né? Então, deixa eu pôr seleção por edge, que é mais fácil trabalhar por seleção por edge. Então, eu vou selecionar isso aqui, deixa eu tirar o V só para ficar mais claro. Então, deixa eu dar um mark sim. E eu vou pegar um ponto aqui da minha volta e vou falar para ele abrir como se fosse um rótulo de papel. Então, na hora que eu pedir para ele dar um unwrap disso aqui, ó, ele vai abrir. Deixa eu rotacionar isso aqui. Ou seja, ele está abrindo essa lateral inteira aqui, né, como se fosse um rótulo, né, e esses dois pedaços como se fosse a tampa e a base. A esfera tem mais de um jeito, porque a esfera é um objeto mais complexo, né? Então, você pode querer abrir, por exemplo, nesse sentido horizontal aqui, ó, né? E, e abrir topo e base, né? Eu selecionei todo mundo, mas eu queria selecionar só a esfera. Ou seja, selecionar topo e base. Isso é legal para fazer olho, por exemplo, né? Quando você faz olho, vê que você está desenhando a íris aqui, né? Então fica mais fácil para desenhar o olho, porque a gente modela o olho usando isso aqui como referência, né? Então fica mais fácil. Mas existe uma distorção. Ou seja, essa face aqui, elas estão recebendo uma certa distorção, né? Ou seja, essa face aqui ela é bem maior, na verdade, do que a contrapartida dela no 2D, tá? Então, deixa eu limpar os meus cortes. Eu posso também abrir ela longitudinal assim, né? E fazer o mesmo raciocínio, só que frente e costas. E eu posso também fazer o que foi feito ali, né? Que é fazer o zigue-zague disso aqui ser por onde corta, né? Ou seja, fazer com que a ponta da esfera é o que está sendo rasgado. Vai te deformar do mesmo jeito. Em todas as instâncias de abertura de UV da esfera,
você vai deformar alguma coisa. Então, o que vem por padrão no Blender, ele tem esses triângulos aqui, eles estão completamente achatados em relação ao design original. Então, aqui eu vou dar marcar uns cortes. É como se estivesse passando um zigue-zague aqui, né? Opa, eu esqueci de cortar a volta. Esqueci de cortar a volta. Eu preciso cortar a volta, porque senão ele não vai abrir. Tô quase lá. Tá faltando mais um corte ali. Mas você tá vendo que eu tô abrindo a minha esfera. Eu tô abrindo a minha esfera cada vez mais lateral, tentando manter a deformação, mas ele sempre vai ter um lado que vai estar mais privilegiado em relação ao outro. Tá? Deixa eu dar um. Só para ele ficar mais plano ainda. Ou seja, né, para tentar reduzir a deformação desse espaço aqui, né? Ou seja, eu estou tentando fazer com que tenha o mínimo dessa deformação nas faces, mas de novo, eu acho que a gente não chega a tanto. Eu acho que isso aqui não é um caso tão extremo do nosso. Mas se você pegar a esfera padrão, você vai ver que ela parte desse raciocínio, mas aí eles fazem uma planificação melhor dela, mas ainda assim deforma as faces. Deixa eu apagar essa esfera aqui. Opa. E deixa eu voltar, né? Mentira, eu estou apagando, mas eu quero, na verdade, voltar para o meu modelo. Que, obviamente, meu Ctrl Z não vai dar conta. Bom, como meu Ctrl Z não vai dar conta, é a vida. Vamos refazer tudo que eu falei. Você está vendo essa aula? E aí? Eu vou refazer tudo? Vou, é isso mesmo. É... Então eu não quero salvar, eu quero abrir ele aqui. Vou voltar para o meu UV aqui. Só para fechar essa imagem. Vou criar minha imagem de bake. Que vai ser de 2048. 2048 por 2048. Que vai ser um color grid. Ok? Que vai no meu shading atender um material que não é nenhum desses, né? Vai atender um material novo que eu vou chamar de bake também, e que vai ter dentro desse espaço uma textura do tipo imagem, que é a minha textura bake, colorindo o meu modelo, e que vai ter as coordenadas do UV comandando isso aqui, né? Eu vou desligar esse IME por enquanto, que eu não preciso dele agora. Na hora que eu for para o meu UV editing aqui, eu vou pedir para todos esses objetos, né, que estão dentro dessa cena, né, compartilharem do mesmo material. Então eu vou fazer o meu processo de make links de materiais. E a mão que não está exibindo o material, eu vou voltar aqui para o processo de visibilidade, de viewport display de textura. Tá? Então, isso aqui voltou ao normal. E eu vou salvar isso aqui, porque afinal de contas, né, Daniel, você não precisa fazer isso de novo na frente de todo mundo. E aí, ó, eu vou voltar a fazer a minha abertura de UV, né? Mas por enquanto, eu vou usar o objeto e o match cap. Deixa eu ver o estúdio. Estúdio acho que dá. Estúdio, tá bom. E eu vou refazer os cortes que eu tinha feito aqui. Vou usar o modo Edge, que é um pouquinho melhor para esse tipo de seleção. Quero dar uma volta aqui. Deixa eu
dar um zoom aqui só para selecionar melhor isso aqui. Vou dar um zoom para cá. Aqui, ó, na lateral do meu modelo, eu vou isolar aqui só o corpo para ficar mais fácil de ver. Eu quero separar a parte da frente e a parte de trás da armadura. Eu tenho, na verdade, uma emenda que passa por aqui, né? Então, é, na verdade, interessante para mim que eu separe a parte da frente da parte de trás. Algumas peças estão na frente, mas seja o que Deus quiser, né? Então, eu vou selecionar aqui. Essa parte do pescoço, que é tipo a gola dela, né? Eu acho que é um acima. Eu acho que ela é aqui, ó. Eu acho que ela é aqui. Eu posso conferir isso no meu repórter depois, mas eu acho que é aqui. Então, eu vou selecionar isso aqui. E aí eu tenho a parte da frente, a parte de trás, né? O cinto, que eu também quero separar. Eu vou separar logo atrás aqui do. Meu cinto eu vou separar ele aqui, ó. Logo atrás dessa peça. Tá? Mas deixa eu fazer a marcação disso aqui, ó. Marque sim. Deixa eu esconder esses caras aqui por um instante. Ou seja, eu tenho esses caras aqui, eu vou esconder eles. E eles estão mais ou menos nesse rumo, então eu vou marcar isso aqui, ó. Porque tudo isso aqui é cilindro, né? Ou seja, isso aqui é cilindro, isso aqui é cilindro. Eu estou fazendo corte lateral porque eu imagino que o personagem vai ser visto de costas. Então, o corte do cilindro ser lateral talvez seja uma boa, né? Em vez de cortar ele por trás. Né? Principalmente para se tiver algum bug de emenda. Agora, se fosse um side-scroller, eu ia fazer o corte atrás aqui. Né? Ou seja, o ângulo da câmera vai influenciar onde que eu quero cortar. Tá? Essas coisinhas aqui eu vou cortar também, ó. Todos esses caras aqui eu vou cortar. Todos eles eu vou cortar. Tá? Esses detalhezinhos aqui eu não vou preocupar demais com eles não, porque eles não têm fundo. Eles simplesmente vão abrir como se fosse uma tampinha. Né? Esse aqui, ó, deixa eu mostrar só um deles. Deixa eu dar um Alt H para mostrar todo mundo que está selecionado. Selecionar esse aqui, inverter e dar um hide no povo. Isso aqui, ó, também deve abrir relativamente bem. Mas se eu puder fazer um corte só nos cantinhos aqui, ó, só para cada lateral abrir. Só para cada lateral abrir, assim, ele ficar planinho, né? Ele vai ficar igual uma caixinha sem tampa. Então, eu acho que isso aqui ajuda para essa peça, tá? Deixa eu dar um Alt H aqui, voltar com todo mundo. E aí a mesma lógica. E aí eu volto no que eu falei mais cedo. Vale a pena abrir o UV antes de duplicar os objetos, né? Quando você está modelando. Mas aqui eu fiz muita gambiarra, então eu tô pagando preço pelas minhas gambiarras. Eu tô usando o Ctrl E, gente, em vez de usar U, visto de gente velha. Antigamente o U não dava esse atalho de marque sim, corte sim, então eu acostumei com outro atalho. Isso aqui, ó, essas rosquinhas aqui, ó, isso foi feito com rosquinha, tá? Eu tô falando, não é de sacanagem, não. Essas rosquinhas aqui, eu vou só separar o que é a parte de frente do que é a parte de trás. Ou seja, essa parte vai abrir para frente e essa parte vai abrir de trás. Essa parte de trás, ela é pouquíssimo visível, então eu não tenho por que preocupar. Então eu estou pegando mais ou menos o centro da minha fivela aqui, ó, dando mark sim, tá? E os cilindros que tem aqui dentro, eles são pouquíssimo visível. Talvez eles nem existam no final, entendeu? Talvez no final eu até apague eles.
E meio que não faz muita diferença, né? Ou seja, tanto esse aqui quanto esse aqui, ó. Deixa eu dar um hide aqui só pra vocês verem. Vai ver esse negócio. Então, assim, tem uma chance enorme desses cilindros desaparecerem no produto final, tá? Aliás, isso aqui eu posso reduzir pela metade, o número de cortes. Isso aqui eu posso tirar metade desses cortes aqui, porque ninguém vai ver esse negócio. Então, eu posso tirar metade desses cortes aqui, que ninguém vai sentir falta, né? Mas eu vou tirar esse aqui também. Vou apagar esses loops. Eu vou fazer isso aqui com o Marx. Então, eu estou dando visão local, visão global, mas eu quero dar Alt H. Tá, eu fiz esse tanto de corte, mas eu não testei hora nenhuma, né? Vamos ver como é que tá ficando meu V. Eu vou tirar a imagem só um instante, só para vocês verem o que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, isso aqui é a parte da frente da armadura, ou da parte de trás, sei lá. Isso aqui é a outra parte da armadura. Então, isso aqui está de cabeça para baixo. Isso aqui é o cinto. Isso aqui é o pescoço. Isso aqui é a saia. Tem umas coisas que eu não faço a menor ideia o que, que é. Ou seja, aí eu vou usar a sincronia de seleção para poder descobrir, né? Então, por exemplo, isso aqui é essa ponta, né? Tá por aqui, né? Vamos alinhar isso aqui, ó. Olha, onde que tá esse negócio? Pelo amor de Deus. Não vejo isso não, ó. Eu achei estranho, porque ele não deu... Ele abriu tipo um cubinho. Por que você abriu tipo um cubinho? Acho que ele não estava selecionado. Acho que ele não estava selecionado. Então tá. Acho que estava escondido, alguma coisa assim. Deixa eu dar um unwrap de novo. E rotacionar. Então, isso aqui, ó, eu sabendo que a saia vai ser um terço da imagem, né? Ou seja, isso aqui tudo vai ocupar, tipo, meio que um quarto da minha imagem, né? E o outro quarto vai ser a cabeça, né? Então, eu vou ter um espaço para o cabelo, O cabelo é uma parte que vai dar bastante trabalho, né? Mas deixa eu fazer essa parte aqui mais ou menos bem feitinha. Deixa eu terminar de abrir aqui os Vs das peças que eu não mexi ainda, né? Então, e aí depois que eu abrir eu organizo ele. Isso aqui, ó, vamos inverter a seleção, dar hide em todo mundo e vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui não precisa fazer nada. Isso aqui não precisa fazer nada. Não precisa abrir corte em nenhuma parte disso. Isso já é uma peça só com um plano dobrado. Então o Blender vai só desdobrar isso aqui. Isso aqui é um cubo. Eu quero inverter a seleção, esconder todo mundo. Isso aqui vale a pena eu abrir pensando que isso aqui funciona igual um cubo mesmo, né? Ou seja, eu vou abrir essa... Acho que assim já dá. Acho que assim já dá. Deixa eu fazer um exemplo. Eu estou fazendo isso aqui, mas vamos lá. Deixa eu dar um unwrap disso normal. Pra você ver como que isso aqui tá. Sem nenhum corte, sem nenhuma orientação. Deixa eu marcar uma orientação de corte aqui. E uma orientação de corte aqui, ó. Para tentar abrir ele como se fosse uma caixa, né? Ou seja, como se estivesse desdobrando uma caixa.
Então eu quero que isso venha para um lado, isso venha para o outro, e isso aqui dê a volta. Tá? Então, ele é aberto aqui atrás, então não precisa se preocupar com essa parte. Se é aberto, você não precisa marcar corte, tá? Se é aberto, já está cortado. Só precisa marcar corte onde tem esse encontro, tá? Olha que beleza. Tá vendo? Isso aqui desdobrou para cá. Isso aqui desdobrou para cá. E isso aqui, igual eu falei, deu uma volta, né? Ou seja, ele rotacionou meu corte aqui, deu uma volta no corte. Então esse aqui vai funcionar bem demais. Beleza. Igual eu falei, as coisas que são cortadas não precisa se preocupar. Eu preciso me preocupar agora com essas fivelas de cima. Vou ter que cortar um abaixo. Como eu vou dar bake nas coisas, então eu vou deixar todo mundo ocupando algum espaço. Porque aí, se eu tiver feito alguma variável, alguma coisa assim, né, a gente resolve. E esse aqui, ó, eu devia ter fechado esse aqui. Esse cara aqui tá errado. Esse cara aqui, ele tem como ver do lado de lá, do lado de dentro. Eu vou fazer uma vista grossa nisso aqui. Eu vou esperar o. Isso aqui é uma coisa que eu vou resolver depois. Vou deixar esse problema para outro dia. Só pela diversão. Deixa eu isolar para ficar só só com ela. Eu devia ter feito isso aqui fechado. Abrir todo mundo aqui? Eu acho que eu abri todo mundo aqui. Eu acho que eu abri todo mundo aqui. Então tá. Então eu abri todo mundo, agora eu vou dar um unwrap. Como eu falei, isso aqui vai ocupar. Deixa eu voltar com a minha imagem aqui. Deixa eu voltar com a minha imagem. Isso vai ocupar um quarto, mais ou menos, da minha imagem. Né? Ou seja, eu posso pegar metade aqui da imagem e dar uma escala da metade para poder ajustar a posição dessas coisas. Tá? Só vou fazer uma coisa antes, que é o que? Quando eu der unwrap, eu não quero que as coisas fiquem tão coladas. Então, nas opções aqui, ó, eu vou aumentar a margem um pouquinho, só para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, eu estou aumentando em 0.3 o meu unwrap aqui. Só porque está tudo muito coladinho. E na hora do bake eu vou querer uma margenzinha também. Então um quarto da imagem. Se você não sabe fazer conta igual eu, você pode dar uma escala em 0.5, que vai ser metade da altura e, obviamente, um quarto da imagem. Né? Eu posso que essa conta está errada, mas é ela mesmo que eu estou fazendo. Tá? E aí, o que eu quero fazer aqui? Ó? O que eu quero fazer aqui com esse meu material? Eu quero separar umas coisas aqui, ó. Eu vou tirar a sincronia aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer a minha organização bonitinha. Eu quero pegar, por exemplo, esses detalhes, essas peças daqui, eu vou jogar elas para o canto, porque eu quero rotacionar isso aqui, eu quero ter certeza que essa parte está virada para cima. E eu vou puxar ela um pouquinho para o lado aqui. Minha saia está virada para cima, minha saia vai para cima. Meu cinto, eu vou descer ele um pouquinho aqui, ó, tem bastante espaço aqui. Eu vou descer, deixar ele um pouquinho para baixo. E eu quero também isso aqui virado para cima, né? Então o pescoço está aqui. E essas fivelas, essas pecinhas aqui, ó. Eu acho que eu posso jogar elas todas pro canto. Deixar todo mundo junto por aqui, eu acho. Acho que eu não preciso me preocupar com elas, não. Então, deixa eu jogar isso aqui um pouco mais para dentro aqui, ó. Essa organização é muito subjetiva, tá?
Essa organização é muito subjetiva. Você quer que tenha uma margem entre uma peça e outra. Na hora do bake isso vai ser importante. É legal você manter coisas que são semelhantes próximas, então ia ser legal se eu pudesse estar isso aqui do lado disso, mas ao mesmo tempo eu quero que isso fique num retângulo meio controlado. Então, às vezes a organização, contanto que ela seja clara para quem está vendo, eu acho que está ok, assim, não tem porquê, né, morrer uma vida nisso aqui não, tá? E eu falando isso aqui, ó, todo esse bloco aqui, acho que eu posso tratar eles assim, deixar por aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso pode abrir espaço para mim no futuro, para outras peças, para um acessório. Então, se eu puder, assim, posicionar isso de um jeito que, eventualmente, eu vou ter mais espaço para trabalhar, né? Ou seja, eu vou ter mais, né, condição de fazer as coisas melhor, tá? Como eu estou no Bake, eu estou deixando isso aqui desse jeito, mas se eu não fosse dar Bake, se eu fosse pintar, talvez eu desse escala em 0 de y, escala y0 em todos esses loops para deixar eles todos alinhados. Ou seja, talvez eu fizesse tipo, como se fosse realmente um tecido, né? Deixa eu ver como é que está a deformação disso aqui. View, Overlay, Stretching. Então, assim, eu não estou querendo mexer por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Quase não tem stretch aqui, ó. Quase não tem stretch nisso aqui. E se eu começar a dar escala, eu quero escala em y igual a 0. Talvez eu comece a gerar esses stretches no meu modelo. E aqui a única parte que está com stretchzinho é o pescoço, que é nessa parte aqui, ó. Isso é meio fácil de resolver, assim, porque eu posso, na hora que eu estiver abrindo o V, eu posso separar isso aqui, ó. E deixa eu abrir essas duas peças de novo. Eu não preciso abrir o resto de novo, só essas duas partes. E meio que, tipo, melhorou a deformação, né? A deformação ficou melhor. Minha escala foi de 0.5, mas aqui vai ter que ser no olho porque não é a mesma conta, tá? Ou seja, aqui eu vou ter que fazer uma compensação visual. E aí aqui é uma boa eu buscar a imagem para eu ver como que está funcionando isso aqui, né? Ou seja, agora vai ser interessante que eu veja a textura para ver se o tamanho de letra que eu estou colocando aqui, ó, tá casando com o tamanho. Nossa senhora, que cagada foi de primeira. Senhor amado. Eu vou deixar assim mesmo. Tá bonitinho. Legal. Esse processo eu vou fazer para o modelo inteiro, tá? Eu fiz esse modelo, eu fiz essa parte separado, mas esse processo eu vou fazer para o modelo inteiro. Ou seja, o modelo inteiro vai passar pelo mesmo tratamento, tá? O que foi espelhado, por exemplo, realmente espelhado, tipo braço, eu posso abrir só um braço e deixar o mirror esse problema para depois, né? Ou seja, eu não preciso abrir, aplicar e depois abrir o V, não. Eu posso abrir o V primeiro e depois se preocupar com as consequências de estar usando o espelhamento, tá? E interessante fazer todo mundo junto, porque meio que você já ajusta algumas escalas de uma vez só, tá? Então, esse é o ponto interessante de fazer todo mundo junto, tá? Como eu falei, a maioria das coisas vai seguir costura, né? E eu vou fazer a abertura desse UV nos vídeos de produção do fim de semana. Então, esse aqui é um vídeo mais para servir como referência do processo, tá? Aqui só para
processo ficar mais claro, eu vou abrir o braço junto com o corpo, mas eu já estou encerrando essa aula e essa sessão por aqui, né? Ou seja, aqui eu vou separar esse corte aqui. Deixa eu voltar para o modo material só para cortar isso aqui, marque sim. Vou tirar isso aqui. Eu acho, se pá, deixa eu fazer uma coisa, selecionar o braço, inverter a seleção e dar um hide, porque talvez, eu fiz esse triângulo maluco por causa da topologia aqui, e isso meio que muda a minha relação de cubo aqui, né? Então eu vou colocar um corte por baixo, vai ser um corte por baixo aqui, que vai passar inclusive no braço. Aqui eu vou fazer essa seleção meio na brutalidade. Deixa eu isolar aqui o braço só para vocês verem que eu estou mexendo só nele. Deixa eu centralizar minha seleção aqui de novo. Então, isso aqui vai ser um corte. E aqui já compensa fazer isso aqui, ó. Ele abrir semelhante a uma caixinha. Vamos lá, deixa eu testar isso aqui. Assim. Não ficou tão legal. Não ficou tão legal. Eu acho que eu vou ter que puxar isso aqui pra cá também. Não sei. Deixa eu ver como é que fica só. Aqui, essa voltinha, ela é uma beirada de ouro. Eu posso separar ela se eu quiser também. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Esse está bem espremidinho. Eu acho que no caso do braço, tá ok. Mas no caso disso aqui, eu acho que vou separar meio a meio. Eu acho que vai ser melhor pro bake. Deixa eu limpar esse corte. Vou fazer meio a meio. Seja o que Deus quiser. Lembrando que eu tô prevendo que eu vou esse personagem de costas, por isso que eu tô cortando nessa direção, tá? Tipo, a direção do corte, ela meio que tá relacionada com o ângulo de câmera que você tá vendo, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu quero tirar essa seleção daqui e fechar essa volta aqui. Eu acho que vai deformar menos. E eu acho que ninguém vai reparar também. Então isso aqui, ó, eu vou dar um wrap. Ainda está bastante distorcido. Ainda está bastante distorcido. Vai ser assim. Vai ser assim por causa dessa quina. Por causa dessa quina aqui vai ser assim. Isso é o melhor que eu posso fazer. Então eu vou selecionar todo mundo aqui, dar um unwrap. Aqui eu vou tirar todo mundo que estava escondidinho aqui, ó. Pra vocês verem que eu estou abrindo junto, tá? E aqui, ó, qual que é a lógica disso aqui? Qual que é a lógica? Esse braço, ele está acompanhando o corpo, né? Então vamos colocar a textura para a gente ajustar o tamanho do braço com o tamanho da letra que está no peito, né? Ou seja, essa letra aqui é minha referência, né? Então, quando eu colocar aqui, ó, eu quero que tenha, na minha visão de frente aqui, um tamanho semelhante
entre uma letra e outra, né? Ou seja, eu quero que a densidade desses dois seja próxima. Não é ciência de foguete, não, tá? Pelo amor de Deus, não é ciência de foguete, não. É, vai ser o suficiente para poder ver a texturinha e é de boas, tá? E aqui eu vou procurar uma direção que ajude a economizar espaço e encaixar outras peças, né? Ou seja, eu vou fazer meu ombro vindo aqui mais pro lado. Eu gosto de fazer as coisas mais retinhas. Tá, beleza. E aí eu vou salvar isso aqui e vou encerrar essa aula aqui. Mas eu vou fazer o processo de abrir o UV inteiro, ou seja, a sequência de abertura de UV vai ser meu trabalho de fim de semana, que eu estou registrando no processo de modelagem. Então vocês vão poder acompanhar isso provavelmente até segunda-feira, isso deve estar no ar para vocês.